Queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Por que não puderam prendê-lo? Ver, não puderam. Não é que não quiseram, não puderam prendê-lo. Por quê? E o Evangelho mesmo responde: porque ainda não tinha chegado a sua hora. Repete isso comigo: ainda não tinha chegado a sua hora. Outra vez: ainda não tinha chegado a sua hora. Que hora é esta? Que hora é esta? Se você nota bem, o Evangelho de São João, o tempo todo, desde lá nas bodas de Caná, João vai insistindo com isso. A gente podia dizer, é uma temática de João. Ele vai sempre apontando para a hora de Jesus. Lá nas bodas de Caná, portanto, no comecinho do Evangelho de São João, capítulo 2, o próprio Jesus diz a Maria, sua mãe, que pediu a ele que interviesse porque tinha faltado vinho. E o que Jesus responde: mas ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. E muitas outras vezes Jesus diz a mesma coisa, o evangelista diz a mesma coisa, e aqui mais uma vez o próprio São João está explicando por que não puderam prendê-lo, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Mas nós vimos pelo Evangelho como o povo judeu foi cercando Jesus. O Evangelho começou assim, e quando ainda ontem eu preparei esse Evangelho, me chamou a atenção. Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Gente, não era brincadeira. Imagine isso, Jesus veio, o Filho de Deus veio, por causa do seu povo. Claro, Jesus não veio para salvar só o seu povo, mas ele veio por causa do seu povo. Na verdade, a intenção de Deus era esta, que o seu povo aceitasse. E o seu povo seria o grande agente de multiplicação para que o Evangelho chegasse a todas as nações. Mas infelizmente o seu povo não o acolheu. E agora, infelizmente, são justamente os chefes do povo armando ciladas, uma verdadeira conspiração contra Jesus, de maneira que Jesus andava pelas terras da Galileia. Se você conhece a geografia da Terra Santa, ela não é muito grande, ela tem o tamanho do estado de Sergipe. Portanto, para um país que é mais ou menos o tamanho de um estado do Brasil, é pequeno. A Galileia fica na parte mais do norte, e a Judeia na parte central, onde está Jerusalém. Jesus andava lá em cima, no norte, mas, como diz aqui o Evangelho, ele evitava andar pela Judeia, andava até chegar perto da Judeia. Por quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. E a liturgia de hoje faz justamente uma união entre esta situação que Jesus está passando e aquilo que diz a Bíblia que passa todo o justo. E que o justo é esse? É toda pessoa que quer seguir a Deus. Toda pessoa de boa vontade que quer seguir os caminhos de Deus. Impressionante, justamente porque a gente quer seguir os caminhos de Deus, nós acabamos sendo postos de lado. Ainda agora, quando estava sendo lido, eu observava a leitura. Armemos ciladas aos justos, porque a sua presença nos incomoda. Infelizmente, a presença de quem quer ser de Deus. Claro, a gente faz um esforço enorme, não é verdade? Para servir a Deus. Não é que seja fácil para a gente, não é que a gente estufa o peito e mostra para todo mundo, eu sou de Deus. Não, é uma luta para a gente servir a Deus. Mas infelizmente, aqueles que não querem seguir a Deus, dizem o que está aí.
E talvez esse que não quer seguir a Deus esteja muito perto de você. Não digo aqui, agora no rincão, mas muito perto de você. Talvez até mesmo, quem sabe, você mulher quer seguir a Deus e seu marido não quer. E o contrário também. Muitas vezes estamos vendo isso, é triste, em que o marido quer seguir o caminho de Deus, e a bendita da mulher, para não dizer o contrário, né? A bendita da mulher é que não quer. É muito comum que hoje, que filhos querem seguir o caminho de Deus, e o pai e a mãe não querem saber. Acontece também ao contrário. Talvez você tenha essa ferida no coração, que vocês dois, marido e mulher, querem servir a Deus, mas os seus filhos não querem saber. Seus filhos adolescentes, seus filhos jovens, seus filhos casados não querem saber. Infelizmente, mas aqueles que não querem seguir a Deus e que dizem, a presença dele nos incomoda, está muito perto de você. Eu me lembro uma vez, uma pessoa muito próxima a mim, na casa da família dessa pessoa, de repente, do nada, um cunhado explodiu dizendo, não aguento com você. Não era eu, é a pessoa da qual eu estou contando, mas podia fazer comigo também. Não aguento com você. Você parece a consciência da gente. Você está sempre censurando o jeito da gente ser. Mas é assim que acontece, não é? Infelizmente, as trevas parecem que têm medo da luz. Nós não queremos que eles fiquem assim. Nós não estamos de dedo levantado acusando a eles, não. Mas, infelizmente, aqueles que estão nas trevas, que infelizmente estão nas trevas, parece que eles têm medo da luz, não querem ver a luz, e a luz de Deus que está em nós os incomoda, e é o que eles dizem, porque a sua presença nos incomoda, tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável, mas só que eles não param aí, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, é tão importante isso aqui, que você pode pegar diretamente na sua Bíblia. Livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria está um pouco depois dos Salmos, né? Depois dos Salmos vem Provérbios, Eclesiastes, e daí vem o livro do Cântico dos Cânticos e a Sabedoria. Na Bíblia da Ave Maria é o capítulo 2. Na Bíblia da Ave Maria, 8, 3, 7. Livro da Sabedoria, capítulo 2. E nós vamos pegar aí no versículo 17. Onde aqueles que não querem saber de Deus dizem a respeito dos justos, mas eu repito, quem são esses justos? São pessoas perfeitas? Não, são aqueles que se esforçam, aqueles que lutam para ser de Deus e para seguir a Deus. O que eles dizem? O que a Bíblia está dizendo que eles fazem? Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras, e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Gente, o povo judeu tinha esta crença, mas era crença mesmo. Eles acreditavam de verdade que Deus estava do lado do justo. E mesmo que o justo fosse perseguido, mesmo que o justo fosse condenado, Deus estava com ele. E o justo nunca haveria de ser condenado, porque mesmo que ele estivesse sem defesa nenhuma, de repente, na hora que menos se esperava, Deus intervinha e salvava o justo. Eles acreditavam isso.
E aqui esses ímpios também estão dizendo que é assim. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras, experimentemos o que acontecerá quando da sua morte, porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá. Eles estão até sendo abusivos, né? Vamos ver o que acontece com a morte dele, porque se realmente ele é filho de Deus, se realmente segue a Deus, se ele é de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. E daí eles aproveitam, né? Aproveitam para tirar a desfora, provemo-lo com ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes da sua paciência. Vamos ver se ele aguenta mesmo, vamos ver se ele é paciente mesmo, vamos ver se ele é bondoso mesmo. E conclui no versículo 20, condenemo-nos a uma morte infamante, porque conforme ele, Deus deve intervir. Eles são até abusivos. Uma vez que Deus vai intervir, bom, vamos ver se ele é justo mesmo. E gente, foi isso que fizeram com Jesus. Só que acontece uma coisa. Jesus foi traído pelo seu próprio povo. Judas acabou traindo e entregando Jesus aos chefes do povo. Lá no alto do Monte das Oliveiras. Judas foi com os soldados e prenderam Jesus. Levaram para a casa de Anás e Caifás. Jesus foi julgado, um julgamento terrível. Quem já viu o filme Paixão, né, do Mel Gibson, ele começa justamente assim. E que coisa tremenda. Foi uma noite inteira de julgamento e ao mesmo tempo de afrontas. Jesus apanhou do seu povo, apanhou bofetadas, chutes, pontapés, cuspida na cara, escarrado na cara. Fizeram o que quiseram com Jesus. E Deus não interveio. O sumo sacerdote o condenou. E Deus não interveio. Na manhã seguinte, logo cedinho, pegaram Jesus, porque eles não podiam condená-lo à morte, e eles queriam que Jesus fosse condenado à morte, e ainda mais à morte de cruz. E o levaram para Pôncio Pilatos, e forçaram a barra com Pilatos. Você sabe muito bem que Pilatos fez de tudo para salvar Jesus. Mas os chefes instigaram o povo, e o povo acabou sendo tolo, e acabaram pedindo Barrabás e rejeitando Jesus, e pedindo que Jesus fosse crucificado. E Pilatos, fraco, acabou entregando Jesus para ser crucificado. E Deus não interveio. Jesus foi flagelado, que tremenda a flagelação. Desde Jesus foi coroado de espinhos, e que tremenda a dor de Jesus coroado de espinhos. E o ultraje que fizeram a ele. E Deus não interveio. Jesus pega a cruz, Jesus sobe com a cruz ao Calvário, vai aos trambolhões, sendo chutado, caindo, não sei quantas vezes, e Deus não intervém. Ele é pregado numa cruz, ele passa 3 horas no alto da cruz. E diante disso, seus inimigos daí são abusivos, né? Eles cumprem essa palavra aqui. Eles começam a insultar Jesus. Se és o Messias, desce da cruz. E Deus não interveio. O Pai não o tirou da cruz. Só que foi pior. Foi pior. Porque Jesus, no alto da cruz, sentiu-se abandonado de todos e sentiu-se abandonado do próprio Pai. Tanto assim, que chega um momento que Jesus grita, o Evangelho diz que ele gritou, foi um grito que vinha do fundo da alma. Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Era realmente um desespero da alma de Jesus, porque Jesus sentiu-se abandonado de todos e também do Pai. Foi terrível.
o Pai não interveio. E por que o Pai não interveio? E aí está uma coisa importantíssima. O Pai não interveio porque Jesus havia aceitado voluntariamente a morte. Aquilo que o Evangelho diz. Ele esperava a sua hora. Tanto assim que uns dias antes, quando apareceram aqueles gregos dizendo para Filipe: nós queremos ver Jesus. Na hora que chegaram a Jesus e disseram: mestre, aí existem uns gregos que querem ver o Senhor. O que Jesus disse? Se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, ele não produz fruto. Mas se ele cair no chão e se ele morrer, ele produz muitos frutos. Agora ele diz: agora o Filho do Homem vai ser glorificado. De que Jesus estava falando? Jesus estava falando da sua morte. Era a sua hora. É disso que o Evangelho de São João fala constantemente. E ele aguardava esta hora. E o Evangelho também atesta, e várias vezes, que não foram eles que prenderam Jesus. Claro, armaram toda aquela conspiração. Mas você se lembra muito bem, quando chegaram no alto do monte, o próprio Jesus perguntou, diante de Judas e dos soldados: a quem procurais? Eles disseram: Jesus de Nazaré. E Jesus, com simplicidade, disse: sou eu. O que aconteceu? Aqueles homens, soldados com armas nas mãos, caíram todos no chão. Daí Jesus voltou a perguntar: mas afinal das contas, quem é que vocês procuram? Eles disseram: Jesus de Nazaré. Daí foi o próprio Jesus que disse para eles: bom, se a mim que procuram, eu estou aqui. Mas deixem esses ir embora. Nessa hora os apóstolos saíram todos correndo, fugiram todos apavorados. E Jesus entregou-se voluntariamente. Não é que Jesus estava de tal maneira apertado pela situação, que ele não tinha como escapar, não. Naquela hora que eles caíram no chão, e Jesus teve que perguntar segunda vez: a quem vocês procuram? Ele podia ir embora, como várias vezes você viu no Evangelho, que várias vezes querem prender Jesus, várias vezes chegam ali próximos, até mesmo para apedrejar Jesus, mas Jesus pega e passa no meio deles. Mas chegou um momento em que Jesus voluntariamente se entregou. Ele não foi morto, ele aceitou a morte. Não foi ninguém quem matou Jesus. Claro, mataram. Mas foi ele que aceitou a morte. E veja bem, porque o próprio Jesus aceitou a morte, o Pai não podia intervir. O Pai não podia intervir. Mas por que Jesus aceitou a morte? Porque era este o meio para nos salvar. Ele assumiu sobre si o pecado, os pecados do seu povo. A carta aos Gálatas tem algo muito mais forte ainda. Pega comigo, carta aos Gálatas. Gálatas está logo depois da segunda carta aos Coríntios. É Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2, e vem a carta aos Gálatas. No capítulo 3, versículo 13, fica até fácil de guardar. Gálatas 3, 13. O que está escrito aí? Acompanha comigo. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso do madeiro. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição.
Gente, ele acolheu sobre si todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. Ele deixou cair sobre si toda a maldição. Para quê? Para levar tudo isto à cruz. E levando isso à cruz e morrendo, veja bem, ele assumiu sobre si todos os nossos pecados. Todos. Suponha que eu assumisse todas as suas dívidas, todas. Fui lá no cartório e assumi todas as suas dívidas, assumi. Não são as suas, são minhas, eu assumi. E eu entrei em acordo com os seus credores, que você não deve mais nada. Eu é que devo, eu que vou pagar. Então você não deve mais nada, sou eu que vou pagar. Daí, se eu vou para a cruz e morro na cruz, nem precisa ser na cruz. Se eu morro, as suas dívidas morrem comigo. Verdade ou não é? As suas dívidas morrem comigo, já não são mais suas. Morrem comigo. Foi isso que Jesus fez. E ele fez isso voluntariamente. O único jeito de acabar o seu erro, o seu pecado, o único jeito de acabar as suas dívidas, você era incapaz de pagar as suas dívidas, qualquer um de nós era incapaz de pagar as próprias dívidas, a nossa dívida com o pecado, nenhum de nós conseguiria pagar. Foi por isso que Jesus assumiu sobre si, ele assumiu sobre si toda e qualquer maldição, e levou tudo isso nele, para a cruz e morreu na cruz. Quando Jesus morre na cruz, morre com ele o nosso pecado. Morre com ele toda e qualquer maldição, para que nós, sendo livres de toda maldição, como você seria livre de toda e qualquer dívida. Somos livres de toda maldição. Veja bem, para sermos somente bênção. Jesus levou toda a maldição à cruz e morreu com toda a maldição na cruz, para que você estivesse só na bênção. E tudo em você fosse apenas, e sempre bênção. E aí chegamos à parte mais importante. Portanto, você não pode e você não precisa viver sobre nenhuma maldição. Não. Nem você pode maldizer a si mesmo. Não. Mesmo que você tenha errado muito, mesmo que você tenha pecado muito, Jesus já levou todo o seu pecado para a cruz. Você não pode se condenar. Você não pode ficar se acusando. Não pode. Por piores coisas que você tenha feito. Desculpe, não seria burrice se eu chegasse para você: olha, quanto é que você deve? Eu sei, coçasse a cabeça: ih, padre, mas eu devo tanto. Quais são os seus credores, aqueles para quem você deve? Ih, padre, tem uma opção de jeito. Vamos lá, pega o seu talão de cheque, pega as suas contas, e eu conferisse com você quanto você deve e para quantas pessoas você deve. E eu dissesse: tudo bem, eu assumo toda a sua dívida, toda. E não é só de boca, não, eu faço aqui um contrato, e vou nos seus credores. Chego lá, a dívida não é dele, não. Essa dívida, que está aqui a nota, aqui na minha mão, não é? Eu que vou pagar. Sou eu, não é mais ele. Foi o que Jesus fez. Não seria burrice você viver preocupada com as suas dívidas? Não, as suas dívidas são minhas. E se eu as levei à morte, e elas morreram comigo, morreram as suas dívidas. Morreram as suas dívidas. Eu já acertei com os credores. A dívida sua com o pecado, Jesus já acertou. E por que nós não vemos assim? É essa sujeira que o diabo faz.
querendo convencer-nos que ainda pesa sobre nós a maldição, que nós devemos ficar nos culpando pelas besteiras, desculpe, que eu fiz na minha vida, pelas burradas que eu fiz na minha vida. Não, meu filho, é só você reconhecer o seu pecado, é só você se arrepender do seu pecado e entregá-lo para Jesus. Imagina se você se arrependesse das suas dívidas. Eu não devia ter feito aquela dívida, eu fui realmente imprudente, né? Não devia ter feito, eu fui pela emoção e comprei isso e mais aquilo, agora eu não sou capaz de pagar, e você sinceramente, eu estou arrependido da dívida que eu fiz. Que legal, né? Se a gente se arrepender da dívida, pagasse a dívida. Mas não é. E gente, com o pecado é assim. Com o pecado assim. Você não pode deixar lá os seus papéis, os seus documentos, as suas notas guardadas na gaveta, porque isso não paga a sua dívida. Mas na hora que você reconhece, você vai lá e pega, e até mostra: eu devo isso para fulano, devo isso para cicrano. Você reconhece, você se arrepende e passa para mim as suas dívidas. Você não tem mais dívida. Eu assumi, Jesus assumiu. Quando a gente se arrepende, e se arrependendo entrega para Jesus o próprio pecado, gente, o ato de confessar é isto, a gente entrega para o Senhor. Você não deve mais, você está perdoado, não pesa sobre você nenhuma maldição, não pesa sobre você nenhuma maldição. Por que você fica se acusando então? Por que você fica, infelizmente, carregando sentimentos de culpa? Quanta gente se acusando pelas coisas que eu fiz, pelo meu passado. Quanta gente se condenando pelos pecados, pelos erros que fez quando era menino, menina. Mas ainda quando era adolescente, e nós adolescentes pintamos e bordamos, verdade, não é? Eu também. E quando éramos jovens, quanta bobeira, quanta besteira a gente acabou fazendo. E algumas coisas muito erradas, muito erradas. Eu não estou querendo colocar a peneira sobre o sol, não. A gente errou mesmo, a gente pecou mesmo. Mas a beleza está que Jesus assumiu todo o nosso pecado. E basta a gente reconhecer, arrepender-se e entregar para Ele, acabou. Você não precisa ficar se condenando. Mas deixa eu dizer qual é a verdade. É que no fundo, todos nós somos orgulhosos. E nós quereríamos pagar pelo nosso próprio pecado. É como aquela pessoa orgulhosa que deve o olho da cara, é incapaz de pagar. Eu chego lá, me ofereço, eu vou pagar toda a sua dívida. Me deixa ver os papéis. E o orgulhoso, não, eu pago, eu dou um jeito. Não é verdade? A gente acha que eu tenho que pagar o meu pecado. E por isso a gente pega e acaba se acusando, se condenando, acabando consigo mesmo. Quanta gente acaba com a sua saúde e atormenta a sua vida, e desculpe, acaba sendo um tormento para os outros também. Você se torna uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, e amarga a vida de todo mundo, porque você vive se condenando. Não, acaba aqui. Você pode acabar hoje diante desta palavra e diante da cruz de Jesus, porque é palavra de Deus. Cristo remiu-nos da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? É o pecado. Na hora que a gente não cumpre a lei, a gente peca, e pecando está na maldição da lei. E Jesus está dizendo: meu filho e minha filha, deixa de ser bobo. Ele fala com amor, inclusive. Deixa de ser boba. Entrega para mim. O que você está devendo? Entrega para mim. Dá os papéis aqui. Eu vou me haver com o seu credor. O diabo está tentando você e cobrando de você as sujeiras, as besteiras, as tolices que você fez. Eu me avenho com ele, entrega para mim. Você está me entendendo? Vamos cantar. E a gente cantando. Já eles vão começar a música. A gente cantando.
você vai entregar para Jesus. Vai entregar de coração. Desculpe todas as bobagens que você fez. E todos os sentimentos de culpa que ainda estão pesando sobre você. Não estou dizendo que você não foi culpado. Foi. É igualzinho, eu estou falando, as suas dívidas são dívidas. Mas Jesus é muito mais do que eu. Ele assumiu as suas dívidas. Não seja orgulhoso, não seja tolo. Ele está pedindo, me dá aqui. O que você deve? O que você errou? Basta que você reconheça e entregue para Ele com humildade e com simplicidade. E está nas mãos dEle. Até Ele vai se entender com os seus credores, aqueles que ficam te acusando. O diabo que te acusa. Entrega para Jesus. É coisa dEle. Não é sua. Não é sua. De que você se acusa? De que você se condena? Qual é a coisa que você diz? Eu não vou me perdoar nunca por isso que eu fiz. Que tolice, não? Entrega para Jesus agora. E obrigado, Senhor, porque estás aqui, na cruz, recebendo as minhas misérias, os meus erros, as minhas dívidas, o meu pecado. Depois nós vamos sentar de novo, mas até para aliviar, fique em pé. Volte-se para a cruz. Se você quiser fazer também o gesto de entrega, faça. Se enquanto nós cantamos você quiser ficar falando com o Senhor, fique entregando. Entregue para Ele. Não fique com mais nada para você. Entregue para Ele, porque Ele quer, porque Ele já carregou, já levou. Basta você agora entregar todos os seus erros, todos os seus pecados, toda a maldição da lei. Ele já pregou na cruz e terminou. Entregue para o Senhor. Cantemos. Do coração atribulado está perto, Senhor. 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 Foi tão providencial. Se o seu coração estava atribulado, porque você se acusava, você se condenava, você se atormentava. Ou talvez você nem pensasse que era você, que era o peso das suas culpas, que era a acusação da sua consciência. Mas se o seu coração estava atribulado, tenha certeza, foi providencial essa música. Como é que ela diz? Do coração atribulado está perto, Senhor. 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 E veja bem, a palavra que isso é tirado do salmo que nós cantamos hoje. Porque o seu coração estava atribulado.
E talvez ainda esteja, porque você talvez não convenceu-se totalmente. Do coração atribulado, está perto o Senhor. O Senhor não está longe, não. É que nós pensamos que nessa hora o Senhor está longe. Porque a gente se condena, a gente pensa que o Senhor está longe, que Ele pulou fora do barco e largou você sozinho, você sozinha. Não, desculpe, porque você fez besteiras na sua vida, porque você fez burradas na sua vida. Você pensa que o Espírito Santo apiou do seu coração, apiou, pulou fora do seu coração, pulou fora do barco, e você está agora jogado às traças. Não, não. Do coração atribulado, está perto o Senhor. Até mesmo se você fazia as coisas erradas e se condenava, porque é um erro a gente se condenar. Quanta mulher se condena porque acabou cometendo um aborto? Eu não estou dizendo que o aborto esteja certo, mas Jesus já carregou na sua cruz. É só você se entregar. Não adianta você dizer: nunca vão me perdoar por isso que eu fiz. Não adianta nada, você só se atormenta. Quanta gente se condenando por problemas da sexualidade, até por coisas que aconteceram no tempo de criança. Resolve eu ficar me condenando e até dizer: não me perdoo por isso que eu fiz. Não. No fundo você precisa, você tem necessidade, uma necessidade profunda de ser perdoado e de sentir-se perdoado, perdoada. E a hora é agora. Entrega sinceramente. Nem cante mais, deixa que eles cantem. E vai entregando para o Senhor as suas misérias. Do coração atribulado está perto o Senhor. 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 Então agora você pode ir se sentando. Você que estava acompanhando em casa pela televisão, você não perdeu nada. Os que estão vendo pela televisão estão entendendo o que eu estou dizendo. Você não perdeu nada. Nós ficamos cantando aqui, você não perdeu nada. Mas agora todos nós que estamos aí, você que nos acompanha, entreguemos tudo ao Senhor. E pelo contrário, Ele nos dá agora uma anistia geral. E nós estamos pedindo agora, Senhor, que venhas para curar o nosso coração. Sim, Senhor, o nosso coração que ficou machucado durante tanto tempo, Senhor, porque nós infelizmente nos acusamos, porque nós infelizmente, Senhor, nos condenamos. Senhor, Tu nos lembras agora aquela ocasião em que aquela mulher foi surpreendida em adultério. E o Padre Léo gosta de dizer, amanhã ele estará conosco, ele gosta de dizer que aquela mulher era Maria Madalena, porque como ela já era prostituta mesmo, e uma prostituta de classe, lá de Magdala, que era o quartel-general dos romanos naquela região, todo mundo sabia que ela era a mulher da vida, e portanto surpreendê-la na prostituição, no adultério, e condená-la, todo mundo tinha certeza, não é mentira, não é verdade, ela é da vida mesmo.
E aqueles homens trouxeram para Jesus, dizendo: mestre, a lei manda apedrejar essas mulheres, porque são uma vergonha para o nosso povo, para a nossa raça. Somos povo de Deus. A lei manda apedrejar. O que dizes? Porque se Jesus dissesse apedrejem, eles iam dizer: está vendo? Ele fala tanto de misericórdia, de perdão, e manda apedrejar. Mas pior ainda se Jesus disser: não apedrejem, vamos usar de misericórdia. Eles iam imediatamente levantar o dedo e dizer: está vendo, está contra a lei de Moisés, está contra o nosso povo, está trazendo imoralidade para o nosso povo. Mas Jesus não responde. Mas a mulher está ali. Eles jogaram a mulher como se fosse um objeto diante de Jesus. E esperava uma resposta. E Jesus ficou escrevendo no chão. Ou os pecados daquela mulher, não só aquele adultério, ou os pecados deles, mas ele estava escrevendo no chão. E como eles insistiram, querendo uma resposta, Jesus diz a eles: quem nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. Nós conhecemos muito bem isso, não é verdade? Por que você fica se atirando pedra? Se acusando, se condenando. E com isso sentindo Deus longe de você. Com isso sentindo que Deus não é seu amigo, pelo contrário, que Deus é seu inimigo. Não, hoje o próprio Senhor está dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver. Então não são somente eles, não, você também. Só se você não tivesse pecado, é que você poderia atirar alguma pedra. Não se atire pedra nenhuma, não se acuse. Claro, se arrependa, entregue para Jesus, mas não se condene, porque Ele não quer condenar você, Ele quer salvar você. E não fique duvidando. Não, isso é evangelho, gente, isso é palavra de Deus. Acolha de coração, é a graça do perdão. E obrigado, Senhor. E que bonito, logo depois disso, o Senhor mesmo, vendo que aqueles homens foram largando as pedras e se afastando um depois do outro, e o Evangelho vai dizer que fizeram isso a partir dos mais velhos. Tu, Jesus, ficaste sozinho com aquela mulher. E a sua pergunta foi essa: mulher, ninguém te condenou? Eles ainda não tinham condenado. Vieram a Jesus para condenar, mas ninguém tinha condenado. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Eu tenho a certeza que você não quer pecar mais. Embora sentindo a sua fraqueza, você não quer pecar mais. Então deixa eu dizer, se você continua se acusando pelos seus erros passados, se você, pior ainda, continua se condenando pelos erros passados, você está perdendo força. Daí você muito mais facilmente vai cair em outros pecados. E talvez você esteja justamente numa roda viva de erros e pecados, porque você vive se condenando. Porque na hora que a gente se condena, a gente perde força. A própria condenação acaba nos tirando a força. E Jesus quer o contrário. Jesus quer o contrário. Jesus quer que, perdoados e confortados pelo perdão dele, na alegria, no júbilo, sim, no contentamento,
do perdão, a gente adquire a força. E é um segredo este. Não é na tristeza, é na alegria que está a vossa força. Não é isso que diz muitas vezes no final da missa? A alegria do Senhor é a nossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. É isso, gente. A alegria é a nossa força. Ao passo que essa infeliz tristeza de ficar nos condenando, nos acusando, só nos tira força. Veja, é como uma hemorragia interna, é uma hemorragia da alma. Obrigado, Senhor, porque enquanto eu fui falando tudo isso, o Senhor foi curando. E obrigado, Senhor, porque estás curando e queres curar até o fim a hemorragia da alma de cada um desses meus irmãos e irmãs que precisa desta cura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo está estancando a fonte do sangue, estancando a causa da hemorragia. Esses teus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, estavam em um processo tremendo de hemorragia da alma, perdendo forças, e com isso o próprio inimigo estava ganhando. Mas obrigado, Senhor, porque entendemos, e o Senhor está estancando a fonte de hemorragia da nossa alma, da minha alma, Senhor. Obrigado porque o Senhor assumiu sobre si todos os nossos pecados, toda a maldição da lei sobre nós, e já o levou à cruz, e já pregou na cruz, e já morreu com os nossos pecados e as nossas maldições na cruz. Se você quiser, você pode novamente se levantar e até mesmo, quem sabe, se ajoelhar, porque Jesus, muito obrigado, porque a sua palavra é a verdade. O Senhor assumiu todo o nosso pecado. E o levou para a cruz. O Senhor assumiu sobre si toda a maldição da lei que pesava sobre nós. Como diz a palavra, o Senhor libertou-nos da maldição da lei. Carregando sobre si as nossas maldições. Obrigado, Jesus, porque curas profundamente a nossa alma. Erramos, sim, erramos, Senhor. Pecamos, sim, infelizmente, mas pecamos, Senhor. Somos fracos, sim, nós reconhecemos, somos fracos. Mas não queremos pecar, não queremos continuar pecando. Então eis-nos aqui, Senhor. Obrigado. Obrigado porque assume a nossa fraqueza, o nosso pecado. Obrigado porque curas o nosso coração, porque curas a nossa alma. E nos devolves força, coragem, ânimo. Obrigado, Senhor, porque nos curas profundamente. Infelizmente, Senhor, porque carregávamos sentimentos de culpa e nos acusávamos e nos condenávamos, nós te sentíamos longe. E obrigado porque o Senhor garante, não estavas longe, estavas perto. Nós é que nos sentíamos longe. Obrigado, Senhor, porque estás curando
as feridas que causaram essa distância, esse afastamento. Distantes de Ti, nós estávamos feridos, machucados. Obrigado, Senhor, porque nos curaste profundamente. E eis-nos aqui agora, Senhor, querendo retomar tudo, caminhando contigo, embora sabendo que somos fracos, mas para sermos melhores, e melhores, e melhores, e melhores. Tu sabes da sinceridade do nosso coração. Nós não apenas queremos ser bons, nós queremos ser melhores, e melhores, e melhores, e melhores, e melhores. Queremos, Senhor, Tu sabes disso. E obrigado porque nos dás esta graça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará os eleitos de Deus? Se Deus é quem os defende. Muito obrigado, Senhor. Solta a sua voz e canta comigo. Kunduriamani alavari, Ketarabani alavari, Kendaramani alavari, Kendaramani alavari, Kitiriamani alavari, Kondanamanani alavari, Keriamari, Kendalabari alavari, Kindaramani alavari, Tutiriamani alavari, Kondanamani alavari, Keriamani alavari, Do coração atribulado está perto, Senhor. Do coração atribulado está perto, Senhor. Do coração atribulado está perto, Senhor. Do coração atribulado está perto. Ergue os teus braços e canta. Do coração atribulado está perto, Senhor. Do coração atribulado está perto, Senhor. Só você, do coração. Do coração atribulado está perto, Senhor. Do coração atribulado está perto, Senhor. Vai terminar. Do coração atribulado está perto, Senhor. Do coração atribulado está perto, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!